Bom, gente, boa tarde, quer dizer, boa noite. Eu vou iniciar a gravação da nossa aula. Espero que vocês estejam bem e espero que esteja dando para acompanhar as aulas online. E agora a gente descobriu essa maneira de fazer essas gravações. Acredito que vai facilitar e vai ficar muito melhor o entendimento e o seguimento das aulas. Então vamos lá, vou colocar no slide. Ai, não é essa página, é essa. Bom, na aula passada, a gente estava trabalhando sobre tese e introdução. Foi uma aulinha mais conceitual, um pouco mais chata. É um assunto maçante, né? Eu entendo. E da maneira que a gente fez, não deu para ficar tão claro por vídeo o que era tese, que é a parte mais importante da dissertação. Então não conseguiu ficar tão claro. Por isso eu redigi aquele texto para vocês, com exemplos, com exercícios, com gabarito. Nossa, o meu computador, ele tá muito travado. Não sei se aparece a tela travada na gravação, mas ele tá travando o tempo inteiro. Vamos aguardar um pouco. Dá uma travada, ele volta, que são muitas informações novas para ele processar, baixando programas. E nessa época de quarentena, né, eu confesso que eu também baixei The Sims. E aí tá um pouco pesado, talvez eu tenha que excluir meu divertimento, mas tudo bem. Ai, meu Deus. Vai, meu filho. Enfim. Tá carregando. Modo tela cheia. Bom. Então a tese, eu só vou retomar rapidinho para não ficar um ponto sem nó. Lá no documento eu escrevi bastante, expliquei bastante sobre o que é essa tese, como utilizar essa tese, por que ela é importante. Então eu gostaria que ficasse fixo aí na cabeça de vocês, bem claro. A tese, ela é a ideia que você vai defender no seu texto. Então o tema, ele vai te dar uma pergunta, assim como na prova de geografia, na prova de história, vai ser perguntado alguma coisa para vocês responderem de maneira aberta, na prova aberta, né, na prova escrita. Então, o tema também vai te dar uma pergunta de atualidades, uma pergunta que vai envolver diversos conhecimentos, diversas coisas. E você vai ter que ter uma ideia para responder essa pergunta. Então, a tese, ela é a sua resposta a esse tema, que é uma perguntona. Ela é a ideia que você tem para responder esse tema. Então, ela é a ideia que você vai defender durante a argumentação. E como você vai defender? Por meio de filósofos que expliquem essa ideia, citando sociólogos, citando filmes, citando coisas que você já assistiu, que você já leu, que tem a ver com essa ideia, que sustentem essa ideia, notícias que sustentem essa ideia. Só que na tese, que ela vem ali na introdução, no parágrafo introdutório, você não vai defender a sua ideia já na tese. Você não vai chegar e responder o tema e já colocar todos esses autores ali na introdução. Não. Na introdução você só vai apresentar. Você vai virar e falar, nesse texto, a minha ideia sobre o sistema carcerário brasileiro é que ele é superlotado e que não tem estruturas suficientes e que respeitem os direitos humanos. Então, essas são as suas ideias sobre os problemas do sistema carcerário. Você vai apresentar elas ali na introdução, junto com alguma uma outra informação sobre o sistema carcerário para introduzir que você está falando sobre o sistema carcerário e não sobre o sistema judicial, e não sobre o sistema blá blá blá, é sobre o sistema penitenciário, sistema carcerário, e você vai apresentar os argumentos que vão ser trabalhados. Então, por isso que a tese também é a apresentação
dos argumentos A e B. E eu gosto de foco nessa palavra, apresentação dos argumentos. Você vai apresentar essas ideias, você vai apresentar esses argumentos. Porque trabalhar elas é no outro parágrafo, nos parágrafos de argumentação. Então, para quem não leu o documento, eu acho que lá está muito bem explicado, porque na aula presencial a gente ia fazer aqueles exercicinhos juntos, então eu ia mostrar exemplos de introdução, mostrar na prática o que é esse argumento A, o que é esse argumento B, analisar uma redação. Então, nesse documento tem a análise da redação bonitinha ali, mostrando o corpo, a estrutura da redação, a tese como ela está. Se você não leu, por favor, leia. É um dos documentos mais importantes do curso de redação. Então, a gente tem um passo a passo, né, para montar essa tese. Isso eu ainda não falei, não tá no documento. Tá em um outro documento que eu também já anexei no Drive. Então, tem o passo 1 para montar a tese. Eu fiz 4 passinhos para vocês pensarem como delinear essa tese. E o primeiro passo é ler muito bem esse tema para evitar o tangenciamento. Ou seja, para evitar falar apenas de uma parte do tema e não falar de tudo que o tema está te perguntando. Então, um exemplo disso foi o tema de 2018 do Enem, que foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E isso, a explicação do que é o tangenciar do tema, eu retirei esse print do manual do Enem de 2019, em que ele explica de que as pessoas que apenas falaram sobre a manipulação do comportamento do usuário pela internet, sem mencionar os controles de dados, ou as pessoas que falaram do controle de dados na internet sem mencionar a manipulação do comportamento humano, perderam ponto, porque falaram apenas de uma coisa do tema. E o tema quer que conecte essas duas informações, quer que conecte a manipulação do usuário da internet e o controle de dados. E não um ou outro. Então tem que tomar muito cuidado disso. Então, o passo 1 é ler esse tema muito adequadamente. E hoje, eu também vou dar uma aula sobre saúde pública, sobre o sistema de saúde do SUS, e eu vou dar mais exemplos sobre esse tangenciamento do tema, sobre essa questão da tese, trabalhando também informações importantes para vocês, tanto para a vida, né, que é muito importante saber o que é o SUS, como funciona o SUS, de onde veio, e também, caso caia algum tema relacionado à saúde pública, relacionado a direitos humanos e assim por diante, ou até mesmo a Constituição, blá blá blá. Então, passando aqui, gente, ignora essa observação. Isso daqui era um exercício que a gente ia fazer na aula passada. Então, o passo 2, a gente chama de brainstorm, ou seja, chuva de ideias, em português. É uma palavrinha em inglês que os coaches usam. Então, é a chuva de ideias, que é meramente você anotar todas as informações que você possui sobre aquele tema na sua cabeça. Tudo que vier na sua cabeça. Então, sobre o sistema de saúde, que a gente vai conversar hoje na aula. O que eu sei sobre o SUS? O que eu sei sobre o sistema de saúde? Eu sei que o SUS é público, eu sei que todo mundo pode utilizar o SUS, eu sei que houveram cortes orçamentários, eu sei que tem fila de espera, eu sei que tem demora, eu sei que o atendimento às vezes é precário, mas eu sei também que tem muito atendimento especializado em hospital-escola, que só é feito em hospital-escola. Eu sei que é o SUS que está tratando da pandemia mundial agora do coronavírus e blá blá blá. Então, olha quantas coisas a gente listou aqui. 7 coisas que eu fui listando com os dedos, que a gente falou. Só que, gente, são muitas informações. 7 argumentos. E cada uma dessas informações
dá para destrinchar muito mais sobre elas. Só que se a gente for em um texto de 30 páginas falar sobre falta de financiamento, sucateamento da saúde pública, controle de pandemia, demora para atendimento, sobre o fato do SUS ser universal, sobre tudo isso, para dar exemplo, para dar subsídio, como que tudo isso vai caber em 30 linhas? Não cabe. É por isso que é importante ler o tema para ver o que mais combina com esse tema, dentro dessa lista toda. Se o tema for problemas da saúde pública, o que mais combina dentro disso? Mas se o tema for a importância do SUS na vida do brasileiro, o que mais combina com isso? Por isso que cada palavra do tema é importante a interpretação. E é importante a gente anotar tudo que a gente sabe para o passo 3, para a gente selecionar esses argumentos e não acabar criando um texto ou cheio de informação que não é bem explicada, que a pessoa não entende porque você colocou ali um tanto de informação e não conseguiu explicar todas essas informações, não conseguiu conectar todas essas informações. Então ficaram informações jogadas ali, empinhocadas, tanto para evitar o tangenciamento do tema. Porque se o tema é a importância do SUS, será que é inteligente você falar sobre os problemas de financiamento e de sucateamento? Trabalhar isso? Se o tema é a importância do SUS, por que você não fala dos programas que o SUS oferece para a população brasileira gratuitamente? Dos lados positivos. Mas se o tema for desafios, problemas da gestão, por que você vai falar dos programas? Então, por isso que é muito importante essa questão da leitura, da anotação de tudo que se sabe e da seleção. E é importante você anotar o que você sabe para você selecionar isso. Então, colocar isso. Isso daqui eu vou colocar na introdução para introduzir o que é o SUS. Isso daqui eu vou colocar no argumento A. Isso daqui eu vou colocar no argumento B. Então, selecionar isso, anotar isso para não se perder, para você criar o seu projeto de texto, para você criar a sua tese. É muito importante você ter um projeto de texto, para não ficar tudo perdido. Então, aqui era um exemplo mais um exemplo sobre o sistema carcerário brasileiro. A gente tem ali uma lista de coisas que a gente possa saber sobre esse sistema carcerário. Então, a gente tem superlotação, epidemia e proliferação de doenças, péssimas condições de infraestrutura, lei de drogas de 2006, racismo e seletividade, a reincidência de crimes das pessoas que são presas e depois voltam a cometer esses crimes. A gente tem o caráter punitivista e a gente tem a ressocialização. Então, vamos supor que você sabe tudo isso sobre esse tema. Uma coisa importante também de se fazer quando você anota, quando você faz essa chuva de ideias, é você pensar: o que eu mais sei nessa lista? No meu caso aqui, Isabela. A questão da reincidência no sistema carcerário brasileiro. Eu sei que tem um número altíssimo de pessoas que são presas e voltam a cometer o crime depois que são soltas. Mas eu não tenho esses dados, eu não tenho informações tão concisas sobre isso. Então, será que é inteligente, dentro de um texto, eu escrever sobre a reincidência, se eu não tenho tantas informações sobre isso? Eu, Isabela, sei muito bem sobre a Lei de Drogas de 2006, porque eu já li um livro muito bom do Drauzio Varela que eu recomendo a todos. Delícia de ler, super informativo, muito crítico, muito gostoso. Que é... Gente, como chama? Ele lançou em 2016. É sobre as mulheres na prisão. Depois eu mando o nome do livro certinho pra vocês, que eu esqueci, me deu branco.
Mas aí nesse livro ele fala disso da lei das drogas, que foi uma lei em 2006, em que não é mais, deixou a cargo dos policiais e do sistema judiciário discernir quem é traficante e quem não é. Então não tem mais uma objetividade nessa lei. Essa lei ela é muito subjetiva. Não tem uma objetividade no sentido em que não há ali, acima de tantos gramas, acima de tantos quilogramas é traficante, acima de tantos gramas vai pegar tantos anos, acima de tantos quilogramas vai pegar outros anos de prisão. Isso ficou muito subjetivo e ficou a cargo do sistema judiciário e dos demais policiais discernir quem é traficante e quem não é traficante. Então, eu sei o ano dessa lei, eu sei o nome dessa lei, que é a lei de drogas, sei explicar essa lei. É muito mais seguro para mim eu escrever sobre essa lei. E o que tem a ver essa lei com o sistema carcerário? Tem a ver que a partir desse ano o sistema carcerário explodiu, cada vez mais começou a superlotação do sistema carcerário. Então eu sei também sobre a superlotação. Olha como se conecta a questão da lei de drogas com a superlotação. Olha onde chega uma coisa na outra. Então, hoje em dia, o Brasil ocupa a terceira maior população carcerária. Isso aumentou porque antes era a quarta população. Então a gente conseguiu, né? Olha lá que bom pro Brasil. A gente conseguiu ir pro terceiro lugar da população carcerária. E isso superlotou. Aumentou as péssimas condições de infraestrutura, que já se conecta. Então, a gente vê o que a gente sabe mais é importante pra gente ver o que se conecta. E por que aumentou a superlotação? Porque não tem mais uma objetividade em relação a quem é traficante e quem é usuário das drogas no Brasil. E o que acontece? Fica a cargo do juiz. Então, quem ele quer é traficante é preso, quem ele não quer não é traficante é preso. Isso tem a ver não só com a superlotação, tem a ver também com racismo e seletividade. Porque a gente sabe, em outras aulas eu já dei esse exemplo, né? A gente vê em notícias, estudantes de classe média são pegos com 1.000 quilos de maconha. Não, com 1.000 quilos de maconha, gente, isso não é estudante. Isso é traficante. Mas assim como a mídia também é racista e seletiva, o sistema judiciário também é. E isso se reflete na superlotação, se reflete no racismo da sociedade. Cada vez mais quem está lotando o sistema carcerário? Tem uma população pobre, a população negra está indo presa pelos juízes, devido a esse instrumento segregacionista e racista que é a lei de drogas. Então, vê o que você sabe mais para conectar com outros argumentos, vê os argumentos que se conectam melhor e que dão mais liga. E em relação a essa lei das drogas e do racismo e seletividade, foram os argumentos que eu escolhi para escrever o texto, que está lá onde eu explico sobre a tese, o que é a tese e o corpo da tese. Então, vocês podem ler um exemplo de uma redação com isso. E aí, por isso que é tão importante esse projeto de texto, né? Fazer essa listinha, ver o que você sabe mais, para não se perder, para não esquecer os argumentos que você sabe. E aí, por último, né, no passo 4, que é sintetizar esses argumentos selecionados e escrever ali o seu parágrafo da introdução e escrever a sua frase, o seu período da tese, que tem que vir clara, que tem que vir objetiva. Então... Ai, meu Deus. Aí, então, aqui, né, achei a tese que
em relação a isso que a gente estava conversando sobre o sistema carcerário. Vou ler a tese, né? No ano de 2017, o Brasil ultrapassou a Rússia e passou a abrigar a terceira posição em relação à maior população carcerária do mundo. Tal fato é, indubitavelmente, reflexo da enorme e crescente desigualdade social brasileira, que, crescente, ocupou em 2018 a nona posição no índice de desigualdade de renda realizada pela Oxfam. Assim, o país vivencia, atualmente, uma fatal crise carcerária diretamente relacionada à questão de segregação social, que é agravada pelo ineficaz sistema judiciário, o qual deveria estar atuando em prol de uma solução. Então, gente, essa parte em vermelho, ela é a tese. Por que ela é a tese? Porque a gente vê que ali na pergunta do tema, que é Sistema carcerário brasileiro, problemas e soluções. Ou seja, quais são os problemas e quais são as soluções do sistema carcerário brasileiro? A gente fala, que o país vivencia uma fatal crise carcerária que está relacionada à segregação social, que é agravada pelo sistema judiciário, ou seja, tanto essa crise carcerária que está relacionada com a segregação social, o sistema judiciário agrava tanto a segregação social quanto essa crise carcerária. E quais seriam as soluções? Esse mesmo sistema judiciário, que deveria estar atuando em prol de uma solução. Porque é o sistema judiciário que atua ali, é um sistema governamental que deveria atuar em prol dos direitos humanos, em prol da população brasileira, em prol da democracia. Então, deveria estar atuando em prol de uma solução, mas ao invés disso, está atuando na segregação e na crise carcerária. Mas reparem que nessa tese, nesse período em vermelho, não está explicado a vocês o que é essa segregação social. O que é essa crise carcerária? Né? De que maneira eles estão relacionados? De que maneira o sistema judiciário poderia solucionar? Como que ele está agravando? Como que ele está piorando essa situação dessa crise? Então, a gente não explica na introdução. Por quê? Porque essa é a tese. Porque a tese apresenta. Lembra dessa palavra? A tese apresenta os argumentos. Então, eu estou apresentando sobre o que eu vou falar. E eu vou falar sobre isso. Então, na minha argumentação, eu tenho que explicar o que seria todas essas questões. E se eu não explicar isso na minha argumentação, eu vou perder ponto. Por quê? Porque a pessoa, o leitor, vai ficar confuso. Por que ela citou o sistema judiciário se ela não fala nada do sistema judiciário? Por que ela citou segregação social se ela não explica como isso se atrela? Então, numa redação, você não pode levantar mais dúvidas na cabeça do leitor. Você tem que explicar a ele tudo que você levanta. Tudo que você cita ali, você tem que dar conta de explicar, de amarrar. Porque o seu objetivo é convencer o seu leitor dessa sua tese, dessa sua ideia. E se você não explica essa sua ideia, ele fica confuso, ele não é convencido e o seu texto não cumpriu o objetivo. Então, isso em vermelho é a tese, ou seja, a tese, a apresentação dos argumentos, é a resposta ao tema. Então, de que forma é a resposta ao tema? É a resposta ao tema na medida em que eu falo, olha, um problema do sistema carcerário é a questão da segregação social, que é um problema, e é o sistema judiciário. E a solução estaria também nesse problema, na segregação social e no sistema judiciário. E aí a gente tem a outra parte do texto, né, que é a introdução, que está em preto, mais para cima. A parte do texto não, gente, me desculpa. A introdução é todo esse parágrafo, né?
E dentro da introdução a gente tem a tese, e a gente também não pode escrever uma introdução só com a tese. É importante a gente introduzir algumas ideias e alguns conceitos fundamentais para sustentar, para ajudar a tese a ser formulada. Então, de que maneira eu fiz isso? Se eu estou falando de crise carcerária e de segregação social, eu introduzi que no Brasil isso está aumentando a crise e está aumentando a desigualdade social. E no mesmo período, em anos muito parecidos, no ano de 2017, foi para a terceira posição da população carcerária, ultrapassou a Rússia. No ano de 2018, foi um ano que teve uma das maiores índices de desigualdade social no Brasil. Ou seja, são questões que estão atreladas por meio dos índices. Então, eu introduzo alguns dados, algumas coisas, e eu posso introduzir isso de diversas formas. A gente vai trabalhar um pouquinho mais de que maneiras introduzir ideias que estejam relacionadas à tese. Mas é importante introduzir também, introduzir informações que se relacionem com a tese, porque não adiantava nada eu trazer ali sobre o sistema carcerário e uma informação de rebelião, né? Vamos supor, da rebelião do Carandiru em 1997, gente. Não me lembro exatamente a data, mas tá, enfim. Vamos supor que eu introduzi isso contando a história do Carandiru. Né? O que isso tem a ver com o sistema judiciário, com o meu argumento do sistema judiciário? Não tem muita coisa a ver. Então, pensar que informações você vai utilizar para introduzir essa tese, de maneira que case também com essa tese, né? Que tem a ver. E você pode pensar várias formas de fazer isso. Então, uma das maneiras é colocando alguns dados que sustentem, que vão ser importantes para o texto. Outra maneira é contando alguma história, como essa do Carandiru. Outra maneira é contando alguma reportagem, colocando algum exemplo. Enfim, tem várias formas. E depois, numa outra aula de introdução, a gente dá mais exemplos de formas de introduzir. Então, agora, paciência com o computador. Lá, querendo dar piripaque de novo. Então, eu queria fazer esse apontamento sobre a tese, falar um pouquinho mais, porque é muito importante. Já falei isso 1000 vezes e vou falar o ano inteiro. A gente vai falar de tese, a gente vai falar de introdução, a gente vai falar sobre isso. Então, é importante vocês terem esses conceitos, porque depois a gente vai falar de uma maneira mais rápida. Vamos ver se tá gravando. Ai, meu pai. Ai, computador. Funciona. Ai, pelo jeito tá gravando sim. Gente, desculpa. Ai, meu Deus, não tá pegando tanto na minha cara. Gente, desculpa essas interrupções. É que o meu computador, ele tá travando. Então, eventualmente, eu vou tentar, né, ir parando pra conferir se tá gravando ou não. Acho que tá tudo certo. Então, vamos voltar ali pra outra tela. Olha as propagandas aparecendo. Ai, ai. Então, tá. Desculpa ser repetitiva, mas às vezes é importante a gente trabalhar essas questões de diversas formas, com leitura, com exercício, falando,
mostrando exemplo, é sempre importante. Então agora, né, para sair um pouquinho dessas aulas tão estruturais, de estrutura de redação, de coisinha chata, né? Primeira aula eu comecei a falar de gêneros textuais também, essas coisas mais chata, né, gente? Chata. Falar português, claro. Coisinhas mais chatas. Vamos falar um pouquinho mais de história, de atualidades, trazer coisas úteis para temas. E aí eu vou tentando sempre durante as aulas ir mesclando temas, informações, atualidades, recursos que vocês possam utilizar em diversos temas, alguns filósofos, sociólogos, junto com as estruturas da redação e articulando isso, para não ficar tão chato. Então, hoje a gente vai falar, né, sobre saúde pública no Brasil. É um tema que eu gosto muito, eu gosto bastante de estudar saúde pública. Como eu já comentei, né, eu faço psicologia, então psicologia é da área da saúde, da área da educação. E hoje é muito importante a gente conversar sobre o SUS. Hoje sempre, né, gente, conhecer o SUS, conhecer o Sistema Único de Saúde, tanto pra gente poder criticar ele, tanto pra gente poder reivindicar nossos direitos, pra gente saber da onde surgiu, a história disso, a importância. Então, é muito importante a gente discutir isso pra vida, pra vocês se formarem como cidadãos. E também, é cidadãos ou cidadãos? Ai, não sei. Posso estar comendo rato aí no meio. Tá, voltando, desculpa. Enfim, é muito importante, né, vocês conhecerem o SUS e um panorama de temas vocês podem utilizar as informações dessa aula. Então, SUS, a sigla significa Sistema Único de Saúde Brasileiro. O que é o SUS? O SUS ele teve início em 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal Brasileira, né, pelo artigo 196, que determina que é dever do Estado garantir saúde a toda a população brasileira. Então, a saúde, gente, ela é dever do Estado para toda a população brasileira. É um direito do cidadão ter saúde pública e de qualidade. E em 1988, né, isso está previsto na Constituição, porém foi em 1990, com a Lei 8080, chamadas Leis Orgânicas da Saúde, que os princípios e o modo de gestão foi formalmente promulgado. Então, que as diretrizes, a maneira que iria funcionar, os princípios e tudo mais, foi formalmente escrito, devidamente escrito, em 1990. E aí cabe a reflexão da gente parar para pensar quão pouco tempo existe o Sistema Único de Saúde. Né? 1990, existe apenas... Peraí que eu sou de humanos, vou fazer o cálculo. ...30 anos. Gente, desculpa a demora. Gente de humanas é assim mesmo. Mas, enfim, 30 anos que existe o SUS. Muito pouco tempo. 30 anos, né? Os nossos pais, muito provavelmente, são muito mais velhos que 30 anos. Os nossos avós nasceram, não existia SUS. Provavelmente eles viveram grande parte da vida deles sem ter esse Sistema Único de Saúde, que a gente vai ver que é muito bonito, mas que também tem muita dificuldade, tem muitos problemas, mas assim, faz coisas maravilhosas também. Então o SUS, ele tem os seus princípios, eles têm os preceitos, e são essas 3 palavrinhas que eu gostaria que
fixasse na cabeça de vocês, que são os preceitos do SUS. Que é a universalidade, a equidade e tô aqui, ó. Universalidade, equidade e integralidade. Então, o que seria a universalidade do SUS? A universalidade do SUS infere que o Estado deve garantir que todos os cidadãos tenham acesso... cidadãos. Ah lá, descobrimos. Cidadãos tenham acesso ao serviço de saúde oferecido, independente de raça, etnia, profissão, gênero, classe, independente de qualquer coisa. O SUS, ele é universal. Toda e qualquer pessoa pode usufruir do SUS. Inclusive, gente, ele é tão universal que você nem precisa ser brasileiro para você usufruir do SUS. Se você for um turista, uma pessoa de um outro país e vier no Brasil, tiver um problema de saúde e precisar ser atendido, o SUS vai te atender, porque ele é universal. Ele considera todo ser humano como humano. Não importa se você é do Brasil, se você é da China, se você é dos Estados Unidos, da Argentina, da União Europeia, da África. Não importa, o SUS vai e deve te atender, porque ele é universal. E é por isso que a gente vê tanto... Às vezes a gente vê algumas publicações, algumas coisas, né? Então, se você for viajar para alguns países, você deve tomar cuidado com isso, porque nem todos os países têm um sistema de saúde universal. Por exemplo, o sistema de saúde americano, ele é privado. Por isso que tem tanto vídeo, tanto bafafá aí na internet de gente, de americanos que sofrem acidentes ou têm problemas de saúde e pedem, pelo amor de Deus, para não serem levados ao médico. Porque é muito caro. É tudo privado. Tudo muito caro lá. E se você sofreu algum problema de saúde, meu filho, você fica à sua própria sorte. Então, é assim, em casos de extrema urgência que os americanos vão ao médico. Quando ele tá ali morrendo, gangrenando, ele vai ao médico e mesmo assim ele vai se endividar. Por sua vez, tem muitos lugares que tem uma saúde pública muito boa. Por exemplo, vamos para a Europa agora. Na Europa tem muitos países em que a licença maternidade é... Gente, eu não vou saber dar exemplos tão objetivos e claros. Mas, por exemplo, tem países... Um exemplo que eu lembro claro, a França, né? Em que quando você tem filho, você recebe na sua casa uma pessoa que vai te auxiliar com essa criança e com os cuidados domésticos e com os cuidados da casa. Porque quando você é mãe, você fica sem tempo, a criança chora o tempo inteiro ali na sua cabeça. Às vezes a criança tem problema de cólica, blá blá blá, né? Recém-nascido, dá muito trabalho, todo mundo sabe. A mãe não sabe o que fazer, a mãe tem que cuidar da casa, tem que se adaptar a essa nova rotina. Muitas vezes a mulher, ela tá acostumada a sair, a trabalhar, a fazer suas coisas, e aí ela se vê ali com a sua rotina totalmente diferente do que ela estava acostumada. E aí vai uma pessoa na casa dessa mulher para limpar a casa para ela, para ajudar ela, para conversar, para dar instruções de amamentação, de cuidados com a casa, de cuidados com o bebê, para auxiliar e ficar ali. Assim como a licença paternidade em muitos países da Europa é muito maior do que aqui no Brasil. E a licença maternidade também é muito maior do que aqui no Brasil. Então, tem países em que a licença paternidade é de até 6 meses. E isso tudo está previsto, né, nas questões de saúde pública. Então, essa mulher que vai ali na casa da assistência, ela é da saúde pública. No entanto, você só vai ter acesso a essas questões de saúde se você for um cidadão daquele país. Se você for um cidadão da União Europeia.
Então, se você for para a Europa e tiver algum problema de saúde, alguma complicação, você não vai ser atendido pelos hospitais públicos de lá, que são muito bons. Você não vai ser atendido. Por quê? Porque você não é cidadão. Diferentemente daqui no Brasil, que é um dos únicos do mundo inteiro que tem esse sistema de saúde. Muitíssimo poucos países são universais, assim como o SUS. Então, ali está escrito em negrito: o Estado deve garantir que todos os cidadãos tenham acesso aos serviços de saúde. Reparem que não está escrito todos os cidadãos brasileiros, está escrito todos os cidadãos. É universal. Outro princípio do SUS é a equidade. Ai, gente, antes de eu falar disso, da universalidade, isso que eu citei sobre o sistema de saúde, como funciona e tudo mais, tem um documentário que chama Psycho. Por isso que eu falei, eu não vou conseguir ser tão objetiva agora, porque eu assisti esse documentário, confesso que faz um tempinho. Eu quero dar mais uma aula sobre saúde, enfim, tem muita coisa para falar sobre saúde pública, muita coisa mesmo, no Brasil e no mundo. E nesse documentário que compara o sistema de saúde do mundo inteiro. Vou escrever depois para vocês o nome desse documentário. Ele tem no YouTube, tem gratuitamente. Ele é super gostoso de assistir, super legal. Ele é bem crítico. Ele vai mostrar essa questão do sistema de saúde americano. Ele vai mostrar essa relação do sistema de saúde privado, do sistema de saúde público. Vai mostrar o sistema de saúde da Europa, de Cuba e de diversos outros países e fazer uma comparação. Então é bem interessante de vocês assistirem. Me desculpa que o exemplo não ficou tão objetivo, né? De falar certinho, assim, o tempo, né, da licença paternidade, da licença maternidade. É que como eu assisti, e já faz um tempinho que eu assisti, eu esqueci. Mas, enfim. Assistam esse documentário, depois eu passo o nome. Passando para o outro princípio do SUS, o princípio de equidade, aqui nesse tópico que eu tô com o mouse. Então, o princípio de equidade. Ele é um princípio que ele busca diminuir as desigualdades no atendimento. Ao contrário do que parece, significa respeito às diferenças e às distintas necessidades do paciente. Então, o que significa a equidade? Significa tratar desigualmente os desiguais. Porque todas as pessoas são diferentes e são desiguais. Ainda mais no Brasil, que é um país tão grande, com extensões continentais. É o 5º país maior do mundo. Então, a gente tem muita diferença cultural, a gente tem muita diferença social, econômica. E você não pode tratar uma pessoa do norte, que tem um tipo de pensamento, um tipo de cultura, igual a uma pessoa que você vai tratar no sul, que são culturas completamente diferentes. Então, o SUS ele também busca sempre refletir e pensar nisso, focando esforços especiais onde há mais carência, onde há mais necessidade, estratégias diferentes de chegar até esses lugares, de lidar com isso. E aí tem um exemplo disso, é o direito ao atendimento preferencial de idosos acima dos 60 anos, devido à fragilidade de sua saúde. Então, a equidade, a gente é diferente. Uma pessoa de 20 anos, ela não deve ter preferência quando ela vai ali na fila do sistema de saúde, a mesma preferência de um idoso, porque eles são diferentes, são riscos diferentes, tratamentos diferentes. Então, as desigualdades devem ser levadas em conta. E é isso que é a equidade. Porque o SUS ele não prevê tratar todo mundo igual. Porque o mesmo tratamento que é dado para uma pessoa de 20 anos no estado de São Paulo não é o mesmo tratamento de um senhor de idade nordestino, ali no sertão nordestino. Então, esse é o princípio da equidade. Gravem isso, que a gente vai atrelar isso a outros conceitos, outros exemplos mais pra frente. Além disso,
O SUS também prevê a integralidade, o que é muito importante. Então, o que é essa integralidade? Integralidade é pensar o sistema de saúde não como um sistema único e sozinho, é pensar o sistema de saúde junto com todas as outras políticas públicas, assim como a educação, como a preservação ambiental, como o saneamento básico, como a qualidade de vida da população, o acesso da população às condições materiais, às condições de transporte, de mobilidade. Porque como que a gente vai pensar um sistema de saúde público e de qualidade se a população não tem transporte para chegar até esse sistema de saúde? Se a população não tem saneamento básico, o que adianta ter hospitais, postos de saúde, campanhas, se a população não tem saneamento básico? Se ela é tratada, mas ela volta ali para a comunidade, e na comunidade não tem saneamento básico, tratamento de esgoto. Essa população vai estar sujeita a contrair doenças, a passar doenças. Então, a integralidade do SUS prevê trabalhar todas essas políticas públicas concomitantemente e juntas para se pensar em um grande sistema integral que vai respeitar as diferenças e que vai respeitar a universalidade do ser humano. Então, esses são os 3 princípios do SUS. Além disso, gente, como que é a gestão do SUS? Agora aqui embaixo ficou um pouquinho espremido. Então, o SUS ele é administrado de maneira tripartite, ou seja, o financiamento é responsabilidade comum dos 3 níveis do governo federal, estadual e municipal. Então, o SUS ele é descentralizado, ou seja, não é apenas o governo federal que tem poder sobre o SUS. Os estados também têm poder e os municípios também. Isso está dividido. Então, é por isso que tem cidades que têm um sistema de saúde melhor do que outras cidades. É por isso que muitas vezes, vamos supor que um familiar seu esteja com câncer e você mora em determinada cidade, tá ali esperando o sistema de saúde responder em uma fila de espera enorme. Né? Ai, tô esperando esse exame faz 2 meses e eu preciso muito desse exame porque, né, quanto mais tempo você tem contra o câncer, melhor. E não sai esse exame. Mas aí você mora perto de Barretos. Em Barretos tem o Hospital do Câncer de Barretos, que é um hospital renomado no Brasil, com muitos estudos, um atendimento exemplar, muitos recursos. Então, talvez indo para lá, você consiga um atendimento mais rápido, mais eficaz, melhor, consegue esse exame, né, mais tecnológico. Por quê? Porque ele é administrado de forma tripartite. Então, a verba municipal é diferente, cada município recebe uma verba de acordo com a sua população, de acordo com o que tem ali naquele município. Cada município tem seus planos de saúde, tem a sua secretaria da saúde, que é o nome do órgão responsável por essa administração. Então, isso varia. Essa administração, essa gestão também vai variar nos estados e nos municípios. É por isso que a gente tem diversas leis diferentes também em estados e municípios e assim por diante. Então, um exemplo disso, também que envolve na saúde pública, é a lei estadual do estado de São Paulo, de que não se pode fumar em lugares fechados. Mas essa lei não é igual em todos os estados. Eu já morei em Minas durante um tempo e nas festas universitárias era muito comum, né? As pessoas fumarem dentro de boates, ambientes fechados. Em bar não tem aquelas áreas de fumante, então você pode fumar em ambientes fechados. E isso é um problema, sim, de saúde pública. Porque tem a questão do fumante passivo, a pessoa que está recebendo a fumaça passivamente do cigarro e ela está inalando. Isso vai
ter uma série de problemas de saúde pública. Se é uma pessoa que mora, então, com um fumante, que tem um contato sempre, ou um trabalhador desse bar, desse lugar, que tá ali todo dia inalando essa fumaça tóxica, ele vai ter problema de saúde com o tempo, ele pode desenvolver problemas. E isso é muito grave. Então, essas leis e essas gestões, elas mudam de um estado para o outro, de um município para o outro. Porque o SUS ele é administrado de maneira tripartite. Enfim, gente, se ficou alguma dúvida, né, vocês mandam na caixinha de resposta. Me mandam depois ali no chat, no Facebook. Vocês têm total acesso a mim. Assim como se vocês quiserem mandar notícias, exemplos, contribuir para enriquecer esses exemplos, é muito interessante também. Passando para o outro slide, né? Mas, e antes desse sistema de saúde que é universal, equitário e integral, ou seja, que atende a todo mundo, sem distinção nenhuma, e que busca integralizar essas políticas públicas, como eu dei esse exemplo dessa lei, né, de fumar. Então, integrando a política pública do sistema legislativo e do sistema judiciário para auxiliar no sistema de saúde. Isso é integralidade. Mas como que isso era antes, já que o SUS existe formalmente apenas há 30 anos? Como que era com os nossos antepassados, com os nossos ancestrais, os nossos bisavós, tataravós? Então, gente, no Brasil colônia, estou aqui, ó, nessa parte. No Brasil colônia, gente, não tinha ensino superior, isso era proibido. E os conhecimentos que vinham lá da Europa, que eram importados da Europa, não eram suficientes para os nossos problemas de saúde pública. Por quê? Porque pensa, um país tropical, geograficamente diferente, com um clima diferente, com a miscigenação que a gente teve, essa mistura de raças, de etnias, com os indígenas sofrendo diversas mazelas, né, diversas epidemias que o homem branco trouxe. Então, como que o europeu, que vivia em climas, em geografia diferente, em uma demografia diferente, ia saber todos os problemas de saúde do Brasil? Ainda mais naquela época, sem tanta difusão de informação, tanta difusão de conhecimento. Não sabia, não tinha como. Então, a saúde, ela era muito, muito restrita. Ela era apenas para quem tinha muito dinheiro, para quem tinha, né, muito acesso a esses conhecimentos. E grande parte da saúde ficava na mão dos jesuítas, dos indígenas, dos saberes dessas pessoas, dos saberes populares, das medicinas populares. As ervas, os chás, os xamãs, os saberes da África, os saberes das pessoas que foram escravizadas, os saberes dos ancestrais. Depois, em 1808, a gente teve a chegada da família real, quando eles vêm fugidos do Napoleão e trazem a realeza aqui pro Brasil, para morar aqui no Brasil, quando vem fugindo da expansão napoleônica, da guerra napoleônica. Isso vocês vão estudar melhor em história. Então, eles vêm pra cá, vêm morar aqui, e pra realeza morar aqui, eles vão precisar ter saúde, eles vão precisar ter cultura, eles vão precisar ter coisas que todo ser humano, que é direito do ser humano, que é fundamental ao ser humano ter. Mas que antes ninguém prestava atenção, né? Porque é aquela história. Só presta atenção nos direitos quando a bomba estoura no colo do rico. Porque enquanto é o pobre se fudendo,
aí foda-se, né? Daí deixa se fuder. Mas como veio a família real, como veio a realeza e assim por diante, eles começaram a trazer universidades. Então é nessa época que tem a Biblioteca do Rio de Janeiro, né, que é fundado o Teatro do Rio de Janeiro, fundada a Universidade na Bahia, fundada a Universidade no Rio de Janeiro. Começa a ter um pouquinho mais de estudo, né, na área da saúde pública, mas mesmo assim os recursos financeiros não, os recursos da saúde ficam restritos apenas as pessoas de amplos recursos financeiros, as pessoas extremamente ricas, que podiam pagar por esses médicos, que podiam pagar pela saúde, mas também começa a surgir as santas casas, que são instituições filantrópicas, hospitais filantrópicos, muitas vezes vinculados à religião, à Igreja Católica, para atender a população que não podia pagar. Então, era um problema já a saúde pública. E nisso começa a ter problemas, porque vindo a realeza para cá, começa a ter um maior desenvolvimento das cidades, porque a realeza vai morar na cidade, e aí ela começa a querer ter mais serviço. O Brasil deixa de ter aquele caráter tão colonial. Então começa a se desenvolver as periferias, as regiões periféricas. A população pobre, sem condições, sem recursos financeiros, vai se movendo para essas regiões periféricas. E então novas doenças, junto com os centros urbanos se desenvolvendo, a economia desenvolvendo, começam a surgir, começam a se espalhar. O Brasil abre seus portos, então os portos começam a se desenvolver, porque antes, na era colonial, o que a colônia faz? A colônia só pode fazer comércio com a sua capital, com a sua metrópole. Então o Brasil só podia fazer comércio com Portugal, só podia comprar coisa de Portugal. Mas aí, com os portos abrindo, o Brasil já começa a vender e comprar de outros países. Então, por isso vai desenvolvendo toda essa questão do comércio, das cidades, né? E novas doenças vão surgindo, vão se desenvolvendo. Com isso, a gente chega no ano de 1900, 1920, que com esses portos a gente tem as questões sanitárias, na época do sanitarismo. O que é isso, a época do sanitarismo? Lembra que a gente está falando de urbanização, de saneamento básico, que a saúde está atrelada. Então, essas questões sanitárias é pensar nessas doenças transmissíveis que estavam percorrendo o Brasil nessas épocas, que eram as mais comuns, de acordo com esse cenário social e econômico que eu descrevi. Então, doenças como a varíola, gente do céu, olha os brancos que dá. Também não sou da área de biológicas. Mas enfim, gente, essas doenças que podem vir com aglomerações, com cidades, o problema do sanitarismo. Sabe aquelas doenças que vocês vão estudar na biologia lá? Que me esqueci tudo o nome. Tipo esquistossomose, lombriga, essas coisas assim. Então, começa a ter maior discussão sobre esse desenvolvimento urbano. É nessa época que tem algumas ações, como ações sanitárias, né, como a questão da vacina, de dar vacinação para a população, ações pontuais, ou seja, de resolver o problema pontualmente com a vacina, a medicina liberal, que tem algum problema de saúde, você vai lá e procura um médico, vai procurar um médico, um farmacêutico para resolver o seu problema, vai procurar o profissional liberal para receber seu problema, porque não tinha ainda um sistema de saúde formulado, né, integrado para você ir. Ou a medicina popular também, como a já citada, que vem desde o ano de 1500, ou as instituições de caridade. E aí é nessa época que a gente tem a revolta da vacina de Oswaldo Cruz, em que ele começa
a obrigar a população a tomar a vacina, né? Chega ali, bate na casa da população, arromba a porta, entra e obriga a população a tomar a vacina. Então, imagina naquela época a população sem informação, sem saber o que estava acontecendo, sem ter noção das coisas, tendo sua propriedade e seu corpo invadido para tomar a vacina sem explicação nenhuma. Lógico que era pro bem delas, mas a maneira que foi feita, que foi assim, né, sem essa instrução da população, causou a revolta da vacina. A população partiu para cima, não queria tomar essa vacina. Então, até essa época, teve mais essas questões sanitárias de desenvolvimento urbano e algumas medidas, como vacinação e ações pontuais, sendo, né, introduzidas ali na saúde pública do Brasil, mas ainda não tinha nenhum sistema, nenhuma coisa que garantia ao cidadão a saúde. Quando que vai começar? Começar em 1923, com as caixas de aposentadoria e pensão, as chamadas CAPs, que são uma pactuação entre empregados e empregador para que esses, ou seja, para que os empregados, esses não, para que aqueles, come bronha aqui, viu? Para que aqueles, ou seja, os empregados, tá? Tivessem acesso à previdência e à saúde. Então, o empregado contribuía um pouquinho ali por mês, o empregador contribuía mais um pouquinho, formava essa CAPS, essa caixa de aposentadoria e pensão, porque não era apenas para a saúde pública, tá? A saúde estava fortemente vinculada e esteve fortemente vinculada à previdência social, ou seja, à aposentadoria, até lá para frente, até muitos e muitos anos para frente, esteve vinculada à previdência. Então, não era um órgão próprio e único, não existia um órgão como existe hoje em dia, o Ministério da Saúde, que é só para questões da saúde. Estava misturado ali com a previdência e era apenas para os trabalhadores, né? Uma caixa do empregado e do empregador para aquelas pessoas que trabalhavam em empresas e assim por diante. Ou seja, isso abrangia um número muito pequeno de pessoas. Porque e aquelas pessoas que são profissionais liberais, né? O pequeno, que hoje a gente chama, né, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, essa palavra que a gente usa tanto. E o pequeno empreendedor, gente, que tem uma lojinha ali, uma pessoa que tem uma lojinha de doce, uma pessoa que tem uma lojinha de roupa, como que ele vai fazer em relação a isso? Ou a pessoa que trabalha na rua, vendendo as coisas ali na rua, vendendo comida na rua, vendendo pão na rua, né, o chamado profissional liberal. Como que ele vai ter acesso à saúde? E doméstica, que existe no Brasil há muito tempo. Pessoas que trabalham dentro de casa, um eletricista que trabalha sozinho, um marceneiro que trabalha fazendo móveis. Então, abrangia um número muito pequeno de pessoas. E era organizado por empresas, financiado por empresários e trabalhadores, em que a assistência médica era o objetivo central e obrigatório. Então, vamos focar aqui nessa parte que tá falando que a assistência médica era... A assistência médica era o objetivo central e obrigatório. E lembra que lá no começo, quando a gente começou a falar de saúde, a gente falou da integralidade? A gente falou como é importante a gente pensar na saúde de uma forma integral, vinculada à educação, a saúde vinculada à política pública. Porque a saúde também é informação, também é educação. Essa aula que eu tô dando para vocês também é uma medida de saúde pública. Se informar sobre como funciona, da onde vem, dos programas que a gente vai ver mais pra frente no decorrer da aula, programas que a gente tem acesso gratuitamente
e que é nosso direito. Isso faz parte também da saúde pública, né, gente? Mas aqui, essa palavra assistência médica, essas CAPs, elas previam apenas assistência médica. Ou seja, ai, quebrei o pé, quebrei a mão, vai pro médico e cura. Tô com gripe, tô com resfriado, vai pro médico e vê o que você pode fazer, vê que remédio ele te passa. Então era apenas essa assistência médica. Essa questão da integralidade, né, de ver as desigualdades e tudo mais, não estava prevista. A gente vai trabalhar um pouquinho mais disso na frente também, essa questão de como é problemático pensar apenas na assistência médica e não em tudo que compõe e engloba a saúde. Então essas eram as CAPs. Em 1933, com Getúlio Vargas e surgiram os Institutos de Aposentadoria e Pensão, os IAPs. Então os IAPs, eles são uma ampliação das CAPs, das caixas de aposentadoria e pensão, porque além dos empregadores e dos empregados contribuírem com uma quantia, também o Estado passou a contribuir com uma quantia para esses IAPs, o que pôde ampliar, mas ainda o acesso da saúde muito restrito à classe trabalhadora, restrito àquelas pessoas que podem trabalhar sem levar em conta, né, as pessoas que ficam desempregadas, porque não basta você estar desempregado, sofrendo por não ter emprego, né? Você ainda não tem que ter saúde, você ainda não tem que ter nada. Então, a questão da saúde é atrelada à questão do trabalhador. Quem tem acesso à saúde, quem tem direito à saúde? Apenas quem trabalha, apenas quem pode trabalhar. Porque a gente também tem uma parcela da população, gente, que não tem... Ai, passou. Voltando. A gente tem uma parcela da população que não tem condições físicas ou mentais de trabalhar. E aí? Como que fica? Se isso está previsto apenas para quem pode trabalhar. Então, vamos supor uma pessoa que tem algum tipo de deficiência grave e essa deficiência impede ela de trabalhar. Como que ela vai fazer? Ou uma pessoa que tem algum problema mental, algum problema de saúde mental, né? Vamos supor. Tem gente que enfrenta depressões gravíssimas, que a pessoa não consegue comer, não consegue sair da cama, uma depressão que deixa a pessoa muito debilitada. Então, como que essas pessoas tinham acesso à saúde naquela época? Ou hospital filantrópico, ou não tinha, ou ficava à própria sorte. Então, aqui, ó, tá escrito. Uma outra questão também que vem junto com as IAPs é que a assistência médica torna-se função secundária. Nos anos 60, adota-se um modelo americano em que a saúde se baseia no modelo hospitalocêntrico, de alto custo, e que tinha também como objetivo o fortalecimento da indústria de medicamentos e de equipamentos hospitalares. Antes de se tornar direito do cidadão, a saúde no Brasil começa a ser encarada como mercadoria e consumo. Essa última frase, que eu vou ler de novo. Antes de se tornar direito do cidadão, a saúde no Brasil começa a ser encarada como mercadoria e consumo. Essa frase é uma frase também chave na nossa aula. Por quê? Nossa. Gente, não vai dar pra falar metade do que eu tinha pra falar. Já tá acabando a aula. Mas enfim, a gente vai trabalhar mais, tem muito mais coisa pra gente trabalhar de saúde pública. Mais pra frente, tá? Na aula que vem, né, na próxima semana, a gente discute mais sobre atualidades. Agora a gente tá fazendo a perspectiva histórica, que é muito importante pra gente refletir essas relações de saúde, mercadoria e consumo. Porque antes mesmo dessa saúde ser universal, dessa saúde ser um direito de todos, como é hoje em dia, muito antes, a saúde ela previa o quê? A saúde ela previa um vínculo
com um capital. Ela não previa ser um direito. Ela não previa servir à população, ao ser humano, ser um direito fundamental do ser humano. Ela previa a manutenção do capital, a manutenção de indústria, a manutenção do consumo. Porque olha só quem poderia ter acesso à saúde: o trabalhador. E por que será, gente, que só o trabalhador nessas épocas podia ter acesso à saúde? Vamos parar para pensar. Vamos parar para ser crítico e refletir. Porque o trabalhador é mão de obra. Ou vocês acham que o empregador quer ter um empregado com problema de saúde? Quer ter um empregado que tá ali com uma gripe forte, uma pneumonia, e fica, 2 semanas afastado para tratar, sem acesso, fica 1 mês para tratar, ou às vezes nem trata, acaba vindo a óbito, e para encontrar um outro empregado como ele. Porque o custo da contratação é alto, tem um custo da contratação, tem um custo do recrutamento. O trabalhador custa ao empregador. Então, por que será que a saúde era direito apenas do trabalhador nessa relação de empresa, de empresário, de empregador e empregado, e não um bem de todos? Ai, fiquei nervosa. Enfim, porque o trabalhador é mão de obra, trabalhador ali das indústrias, trabalhador braçal e tudo mais. É importante que ele esteja com saúde, que ele não fique doente, que ele não adoeça, para dar cada vez mais lucros ao seu empregador. Então, sempre nessa lógica a saúde sempre vem nessa lógica de servir ao capital e não de servir ao ser humano, ao desenvolvimento do ser humano. E além disso, nesse parágrafo que eu tirei de um artigo de um professor meu, no final das aulas tem todas as referências, então vocês podem, tudo que está escrito aqui, eu não tiro de fonte da minha cabeça. Inclusive, esse artigo ele tem 30 páginas, é de um professor da Unesp, um dos professores mais antigos da Unesp de Bauru, muito renomado. E o que ele critica em relação a essa fase, dos anos 60, que é o que a gente está falando, é que começa a surgir no Brasil um modelo hospitalocêntrico, ou seja, de centrar a saúde como se a saúde fosse apenas hospital. Tratar as pessoas em hospitais e construir hospitais. Por quê? Porque os hospitais, eles têm um alto custo para você construir, um alto custo de equipamentos, um alto custo de manutenção. E da onde a gente ia importar esses medicamentos, esses equipamentos hospitalares, Então, esses hospitais serviram também para fortalecer a indústria de medicamentos, a indústria de equipamentos hospitalares. E como a gente sabe, a gente vai ver mais pra frente, a saúde não deve ser pensada apenas enquanto hospital, apenas enquanto medicina. Ela não deve ser pensada, tenho um problema de saúde, vou ao hospital, Ela tem toda uma série de relações que a gente vai ver mais adiante. Então, a saúde no Brasil também serviu ao fortalecimento do capital industrial. Porém, gente, o que começa a acontecer nos fins da década de 60 e início da década de 70? O que é importante parafrasear aqui. Em 64, a gente tem o golpe militar no Brasil. E até por isso, que voltando no outro slide, está escrito: nos anos 60 adota-se um modelo americano em que a saúde se baseia no modelo hospitalocêntrico. O que foi o golpe militar? Quem que
apoiou as ditaduras militares? O governo americano. Né? Então, por isso que isso aconteceu nos anos 60, por isso que isso serviu a um interesse capital, né? Um interesse de fortalecer essa indústria americana, de copiar esse modelo americano, porque o golpe foi apoiado e quem ajudou a instaurar foram os americanos, a ditadura militar. Porém, também na década de 60, início da década de 70, a ditadura militar serviu para efervescer muitas lutas sociais e muitos valores democráticos, porque a população começou a ter seus direitos democráticos cada vez mais ceifados, não tinha liberdade de expressão, e quando a ditadura... Então teve muita luta para essa ditadura se desfazer, muitos movimentos sociais, muitas pessoas criticando e batendo de frente contra essa ditadura. Então foi uma época também que, clandestinamente e mais para o final da ditadura, surgiram diversos movimentos sociais e diversos pensadores, pessoas que lutaram, que fizeram muita coisa acontecer. Assim como no mundo todo, também diversas quebras paradigmáticas e... Gente, tô um pouco perdida aqui. Quebras paradigmáticas e discussões no mundo todo, discussões democráticas, discussões sobre o que é a saúde, para quem serve a saúde, quem deve ter a saúde. Então, tanto a década de 70, 80 foi muito importante nessas discussões. Um dos exemplos é essa Conferência Internacional de Saúde da Organização Mundial da Saúde, da OMS, que foi em 1978, que começou a planejar planos para que todo mundo tivesse saúde nos anos 2000. Então, diversas conferências internacionais, conferências nacionais na década de 70 e 80 começaram a impulsionar cada vez mais por uma saúde pública, por uma saúde de qualidade. Um movimento muito importante no Brasil foi a chamada Reforma Sanitária, que é basicamente a aglomeração de várias ideias, várias teses de profissionais da saúde, de intelectuais e de partidos políticos que faziam e participavam dessas conferências a fim de de formular ideias, formular pensamentos em prol de mudanças necessárias na área da saúde pública. Então, a reforma sanitária, que começou na década de 70, foi para a década de 80 também, é um nome que se dá a todas essas ideias, todos esses ideais, essas mudanças paradigmáticas que foram sendo discutidas pela população brasileira, pelos profissionais de saúde, por intelectuais, em prol de uma saúde de qualidade, em prol de mudanças. E foram essas ideias que culminaram na importante conferência de 1986, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, tá? Que foi a primeira vez que incluiu todos os segmentos sociais e políticos, e foi nessa saúde que começou a discutir a proposta do SUS. E aí, por fim, a gente volta no primeiro slide da aula, que é a consolidação do SUS após a Constituição de 1988 e da Lei 8080. Então, os movimentos sociais foram muito importantes, essas conferências foram muito importantes, essa participação dos profissionais da saúde, dos intelectuais da época, dos partidos políticos, essa abertura democrática que teve após a ditadura militar foi muito importante para a consolidação do SUS. Foi uma época que a população via a necessidade e começou a se articular em prol disso. E que culminou no sistema de saúde. A gente tem mais 10 minutinhos já. Então, gente, isso é um exemplo de como a participação popular, de como os movimentos sociais são importantes, sim,
para a garantia dos direitos. E a gente nunca pode esquecer desses movimentos sociais, dessa participação política, dessa participação na vida pública, porque não basta a gente conseguir, né, e materializar, concretizar um movimento, um direito. A gente também tem que lutar sempre e estar sempre de olho aberto para ver se ele está sendo garantido ou não também. Então, essa é a trajetória da saúde no Brasil. Apenas lembrando o tanto que ela serviu aos interesses capitais, isso é muito importante, e o tanto que ela mudou. Tanto que a gente viu que hoje em dia ela é para todo mundo. Eu não sei se ficou claro essa questão dos interesses capitais, né? Depois vocês me mandem as dúvidas. Um pouco difícil dar aula pro computador, porque eu fico olhando uma tela, eu não consigo ver a carinha de vocês, não consigo ver se tem carinha com dúvida, não consigo discernir se tá tudo certo ou não. E também, né, não dá pra vocês perguntarem e tudo mais, não dá pra dar aquela pausa de, tá tudo certo, estão entendendo, preciso voltar, enfim. Me desculpem, né, se não ficou bem explicado. E depois me mandem a devolutiva também, que é muito importante. Então, gente, a gente chega num ponto que é: o que é saúde para você? Que a gente tá falando, é saúde, sistema de saúde, blá blá blá. Mas, gente, o que é saúde? Aí eu até coloquei esses memes, né, que tá escrito: eu bebendo um copo de água pro meu bem-estar, depois de secar uma garrafa de coca, comer 2 miojos, uma bolacha recheada, me sentindo a pessoa mais saudável porque, né, tô aqui tomando água. Ou então, eu depois de comer um único cookie integral vegano, me sentindo super plena, super, né, saúde, saudável pra cima. Então, o que é saúde pra você? É ter equilíbrio? Como esse meme, tá zoando essa questão do... ter saúde pra você é o quê? E era nessa parte, né, que a gente ia fazer uma discussão na aula, mas não tem como. Mas por que é importante fazer essa pergunta? Não dá pra gente ir formulando as respostas e pensando juntos, mas é importante formular. Porque a gente tem a concepção na sociedade de que a saúde é o oposto de doença. A gente tem a concepção de que a gente tem saúde quando a gente não tá doente. Que a saúde é a ausência da doença. Mas, gente, a saúde não é isso. A saúde não é quando você tá sem doença nenhuma ali no seu corpo. A saúde, ela não deve ser pensada... você não deve pensar, eu preciso de saúde, quando você já tá acometido ali por uma doença, por uma pneumonia, por uma doença de pele ou sei lá o que. Por uma diabetes, uma hipertensão. A saúde, lá a gente tem um escrito aqui, né, o Gradella, referenciado, meu professor. Então, a saúde, ela é a complexidade, ela é um... Opa, me embananei. Então, a complexidade do fenômeno saúde e doença e sua multideterminação biopsicossocial passam a integrar a nova concepção de saúde, expressa na já tornada clássica expressão: saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não a ausência de doenças assegurada por políticas econômicas e sociais. Ou seja, o que é a saúde, gente? Ela é multideterminada, ela é bio, psico e social. Então ela tem a ver com biologia, ela tem a ver com aquelas coisas tudo que o pessoal estuda lá da biologia, que os biomédicos, farmacêuticos estudam. Mas ela também é psicológica, ela também é mental. Ela não é só física. Ela não tá só ali na questão biológica. Ela também é mental, ela também é um estado de mente. Ela tem a ver com todas as coisas psicológicas.
E também tem muito a ver com as questões sociais, as questões materiais que você dá a uma pessoa para ela ter saúde. E ela deve ser assegurada por políticas econômicas e sociais, porque não adianta nada a gente falar em saúde, se você vive num país que não te dá subsídios econômicos para você garantir a sua saúde. A gente precisa da materialidade das coisas para promover os nossos direitos. Né? Os direitos não são feitos num passe de mágica, né? Vou te garantir saúde, minha filha. Toma aqui a saúde. Não, a saúde ela é garantida dando subsídio, dando verba na saúde pública para que programas sejam feitos, medicamentos sejam comprados, profissionais sejam pagos, pesquisas sejam feitas. Então, é importante garantir essas políticas econômicas e sociais para se ter saúde, porque tudo está integrado, a gente vive num mundo integral. A integralidade está pressuposta nisso tudo. Então, a saúde, ela está ligada a esses diversos tipos de bem-estar. E a gente tem que pensar em saúde não quando a gente está com a doença. A gente tem que pensar na saúde antes de ter a doença. A gente tem que pensar na saúde em termos de prevenção. Então, a saúde, ela tem que vir antes da doença. Ela tem que ser um substantivo próprio. Ela tem que ser uma coisa própria. Ela tem que ser um fenômeno próprio e não um fenômeno pensado a partir do fenômeno da doença. Então, você tem que pensar na saúde antes de você ter a diabetes, antes de você ter hipertensão. Você tem que pensar na saúde em maneiras de se promover para não chegar a desenvolver essa doença. Você tem que pensar na saúde em termos do profissional da educação física, em termos de movimentar seu corpo, de fazer uma caminhada para evitar doenças cardiovasculares, de fazer um exercício físico para evitar diabetes, hipertensão. Tem que pensar na saúde em termos nutricionais, em comer bem, comer variadamente, não sei se existe essa palavra, mas comer alimentos variados, alimentos saudáveis, que vão te dar energia, porque a gente consegue ter muita saúde pela boca, a gente consegue evitar uma série de doenças apenas comendo bem, doença nos rins, nos fígados, né, doenças, por exemplo, a obesidade, a gente vai trabalhar melhor ela em outras aulas, porque hoje em dia ela é uma epidemia mundial uma epidemia que cresce mundialmente, que preocupa muito a saúde pública. E ela sobrecarrega o fígado, ela pode dar cirrose, inclusive em criança. Então a gente tem que pensar em saúde também em termos de alimentação, em termos de comer bem, de comer variadamente. A gente tem que pensar em saúde quando a gente pensa em nutrir as nossas relações familiares, nutrir as nossas relações com os nossos amigos, porque eles fazem parte do nosso bem-estar mental. Ter uma rede familiar de apoio, uma rede de amigos de apoio, faz parte de uma saúde física, de uma saúde mental boa. E isso está atrelado também com o exercício físico, porque se você tem ali na sua família, uma família que faz exercício físico, que é animada e te coloca pra cima, te incentiva a fazer exercício físico, você vai ter mais incentivo, mais vontade de fazer. Assim como se você tem uma rede de amigos, vizinhos que fazem e começam a caminhar, você vai se interessar, você vai querer estar ali no meio, né? Então, a saúde é tudo isso, a saúde é sociedade também. E a gente tem que pensar na saúde quanto um fenômeno próprio interligado, e não na saúde como a ausência da doença. Eu não sou saudável porque eu não tenho nenhuma doença no momento. Eu sou saudável porque eu penso em mim, eu me cuido, eu cuido da minha autoestima, eu cuido dos meus familiares, eu cuido da minha saúde mental, cuido da minha saúde física, tomo água, não. Então, isso é a saúde. E acho que eu já até ultrapassei o tempo, gente. Enfim, o bem-estar, ele também é relativo.
E vou apenas finalizar com isso do bem-estar relativo muito rápido. Na aula que vem a gente retoma muitas coisas sobre saúde, tá? Trazendo mais para atualidades e tudo mais. Então, o bem-estar, ele também é relativo, gente. Porque o que é bem-estar físico para você, o que é bem-estar mental para você, pode não ser a mesma coisa que é o bem-estar para outra pessoa. Um exemplo é essa notícia, essa foto que viralizou nas redes sociais ano passado, desse enfermeiro que tem essa noção de saúde, de bem-estar na cabeça dele. Por quê? Esse nenenzinho que estava internado lá no Pará, num hospital, ele estava chorando, não estava respondendo bem aos medicamentos, as coisas, estava dando muito trabalho. Por quê, gente? Porque ele é um bebezinho indígena, ele tá acostumado a dormir em rede. O bem-estar dele, físico e mental, tá atrelado a outro tipo de estrutura. Né? Ele tá acostumado a dormir de outra forma, a comer de outra forma. E aí esse enfermeiro produziu essa rede de lençol e o bebê ficou calmo dormindo nessa rede. Porque o enfermeiro entendeu que o bem-estar dessa pessoa é relativo. Então, o que para você é conforto, o que para você é estar bem, para outra pessoa não é. Às vezes, para mim, o meu bem-estar é comer determinadas coisas, comer bem de fazer um tipo de dieta, comer bem de uma outra maneira. Mas para outra pessoa, o bem-estar dela pode ser não comer tão bem, mas tudo bem, porque ela faz exercício físico e ela, né, se regula de outra maneira. E ela come bem, mas também come mal de vez em quando. E pra ela, esse é o bem-estar. É mais importante pra ela ter esse prazer de comer mal. Ai, gente, tô me embananando tudo, porque nem esse comer mal, né? Tipo, entre aspas, ok? Porque o comer mal também é relativo, né? Mas enfim. Na próxima aula, a gente trabalha um pouco mais essa questão da relatividade, essa questão cultural brasileira. Olha como é importante o princípio, né, de equidade. Aqui nesse exemplo, vamos esperar meu computador responder. Travou. Olha como é importante o princípio de equidade, levando em conta as diferenças sociais, levando em conta as desigualdades sociais, levando em conta o bem-estar. Esse bebê não estava respondendo bem ao tratamento, não estava respondendo bem às coisas. E, tendo esse trato humanizado, levando em conta essas diferenças, ele parou de chorar. Travadinho. Pelo amor de Deus. Bom, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenha dado certo a aula. E é isto. Ai, meu Deus. Travou. Até mais. Consegui reviver. Beijos e até a próxima. Mais informações passarei no Facebook.